Olá, pessoal! Bem-vindos ao Me Pergunto. Hoje vamos falar sobre os computadores. A gente usa o computador todos os dias, mas raramente para pensar uma coisa. Essa máquina está fazendo algo bem incrível. Ela está usando a corrente elétrica para executar lógica. Isso até soa um pouco contraditório. A corrente elétrica não tem cérebro. Ela não pensa. Não entende de matemática. É só um processo físico. Então, como é que ela consegue raciocinar e calcular? Quando você entende essa pergunta, esbarra num fato impressionante. A estrutura do pensamento humano, a estrutura lógica da matemática e a estrutura do mundo físico são, na verdade, uma mesma estrutura, e elas podem se converter umas nas outras. Mas afinal, como é que o computador usa a corrente elétrica para fazer contas? Por trás disso, há basicamente 3 passos. No primeiro, a gente transforma a lógica do pensamento humano numa lógica matemática que pode ser calculada. No segundo, transforma essa lógica matemática em corrente elétrica que liga e desliga. No terceiro, faz com que essa corrente consiga calcular como se ela realmente pensasse. Vamos olhar o primeiro passo. Transformar o pensamento humano em lógica matemática. O raciocínio lógico parece uma coisa muito dispersa e abstrata. Então, o que ele teria a ver com matemática? Acontece que, entre todas as frases que a gente fala no dia a dia, algumas já trazem naturalmente uma característica que pode ser calculada, e outras não. Por exemplo, se eu pergunto, vai chover hoje? Isso é uma pergunta. Não há nenhum raciocínio nela, nenhuma estrutura lógica que se possa calcular. Ou então, se eu exclamo como está chovendo forte hoje, isso é uma expressão de emoção e também não tem nenhuma estrutura lógica calculável. Mas troque por outra frase. Se chover hoje, eu levo guarda-chuva. Você sente na hora que ela parece mais uma instrução ou um procedimento que pode ser executado. A característica dela é usar uma condição para chegar a um resultado. É justamente esse tipo de frase que pode ser traduzido diretamente para a língua do computador. Os lógicos não estão nem aí para a chuva, nem para o guarda-chuva. Eles só se importam com a estrutura da frase. Então, vamos chamar chover de A e levar guarda-chuva de B. A estrutura da frase vira se A, então B, o que na lógica se escreve a seta B. Mas o ponto realmente importante é que essa relação de dedução não é a coisa mais básica da lógica. Ela é apenas uma estrutura. As unidades mínimas que formam essa estrutura são, na verdade, as duas condições A e B. E a dedução é só uma forma de relação que liga as duas. Para que essa estrutura possa ser calculada, existe uma condição fundamental. Tanto A quanto B precisam poder ser julgados como verdadeiros ou falsos. A frase está chovendo hoje, você confirma se é verdadeira ou falsa só de abrir a janela e dar uma olhada. Eu levei guarda-chuva ou não? Basta olhar para a sua mão para saber. Só quando A e B podem, os dois, ser julgados como verdadeiros ou falsos, é que toda a lógica de A até B passa, de fato, a ser calculável. Mas por que o cálculo precisa necessariamente poder julgar o verdadeiro e o falso? Porque cada cálculo é, no fundo, uma escolha. É como chegar a um cruzamento e ter que decidir se vai para a esquerda ou para a direita. Ou ver o sinal vermelho e ter que decidir se para ou se continua. Quando há um julgamento, há um próximo passo a seguir. Sem julgamento, não há próximo passo. Se você pensar com calma, por trás de cada ação humana quase sempre existe um julgamento. E a essência do julgamento é escolher entre dois. É ou não é? Vale ou não vale? Faz ou não faz? Foi aqui que os lógicos fizeram uma coisa genial. Pegaram todos os julgamentos e abstraíram em apenas 2 símbolos, verdadeiro ou falso. Aí entra mais um passo. Não são só A e B que precisam poder ser julgados como verdadeiros ou falsos. A lógica inteira de A leva a B também precisa poder ser julgada como verdadeira ou falsa. Só assim o computador consegue saber se aquela instrução vale ou não. Se valer, ele segue para o próximo passo. Se não valer,
ele vira para outro caminho. Então, voltando a se chover hoje, eu levo o guarda-chuva. Como é que se julga se essa frase é verdadeira ou falsa? O jeito é listar todas as situações que podem acontecer na realidade, e ao todo são 4. Na primeira, choveu e a pessoa levou o guarda-chuva. Em matemática, isso se escreve A e B, indicando que as duas condições valem ao mesmo tempo. Nesse caso, a lógica se chover, leva guarda-chuva é verdadeira. Na segunda, choveu, mas a pessoa não levou guarda-chuva. Em matemática, escreve-se A e não B, sendo que não B é o contrário de B. A chuva de fato veio, mas a ação de levar guarda-chuva não foi cumprida, então a lógica é falsa. Na terceira, não choveu, mas a pessoa levou o guarda-chuva. Escreve-se não A e B. Como a condição chover nem chegou a acontecer, a lógica não foi quebrada, ela continua valendo. Na quarta, não choveu e nem se levou o guarda-chuva, o que se escreve não A e não B. Da mesma forma, como o combinado original não dizia nada sobre o que fazer quando não chove, a promessa também não foi quebrada, e a lógica continua verdadeira. Agora, as 4 situações já ganharam o rótulo de verdadeiro ou falso, só que verdadeiro e falso ainda são linguagem, e o computador não entende isso. Então, os matemáticos fizeram mais uma camada de abstração. Trocaram o verdadeiro pelo número 1 e o falso pelo número 0. E assim o mundo da lógica inteiro virou um mundo da matemática, e aquelas 4 situações também ganharam uma expressão matemática completa. Quando você chega a esse ponto, percebe que linguagem, lógica e matemática já foram totalmente conectadas. E o que vem a seguir é ainda mais incrível. A gente pode continuar raciocinando em cima dessa frase. Se chover, eu levo guarda-chuva. Tem, na verdade, exatamente o mesmo sentido de ou hoje não chove, ou eu levo guarda-chuva. Pense devagar e veja se não é bem assim. Essa relação de equivalência se escreve em matemática da seguinte forma: a leva AB é igual a não A ou B, e esse ou significa que pelo menos uma das duas condições vale. Indo mais adiante, ainda dá para chegar a outra conclusão. Hoje choveu e eu levei guarda-chuva, equivale a não é verdade que não choveu ou não levei guarda-chuva. Essa frase soa meio embolada, então pense com calma. Aqui o e corresponde ao e da matemática, o não corresponde ao não e o ou corresponde ao ou. Então a frase inteira se escreve assim: a EB é igual a não de não A ou não B. O incrível é que uma frase comuníssima do dia a dia pode ser desmontada nessas 3 operações lógicas: e, ou e não. E os lógicos descobriram que não é só essa frase. Toda linguagem lógica, por mais complexa que seja, pode ser montada com e, ou e não. É bem parecido com as cores primárias. Vermelho, verde e azul conseguem se misturar em todas as cores, e o e, o ou e o não também conseguem combinar toda a lógica que existe. Por isso, dá para fechar uma definição aqui. Toda lógica que pode ser calculada é igual a uma combinação infinita de e, ou e não. Essas 3 coisas, somadas ao 0 e ao 1, são a única língua que o computador consegue entender. Ela tem até um nome oficial: álgebra booleana, criada pelo matemático George Boole. Foi ele quem, pela primeira vez, uniu de forma sistemática a lógica calculável e a matemática. Chegando aqui, o pensamento humano já foi abstraído numa lógica matemática. E o próximo passo é usar a corrente elétrica para executar essa lógica. Quem completou esse passo foi um cientista chamado Claude Shannon, que teve uma ideia extremamente genial. Ele percebeu que tudo o que o computador faz se resume, no fundo, a 2 coisas: ligar a corrente e desligar a corrente. Esses 2 estados correspondem exatamente ao verdadeiro e ao falso da lógica, e ao 1 e ao 0 da matemática. Então combinou-se o seguinte: corrente ligada representa 1, corrente desligada representa 0. E como é que o e,
O OU e o não são representados num circuito. Imagine ligar dois interruptores em série. Só quando os dois estão ligados é que a corrente passa, e isso é a porta E, que representa duas condições valendo ao mesmo tempo. Se você ligar os dois interruptores em paralelo, basta um deles estar ligado para a corrente passar. E isso é a porta OU, que representa pelo menos uma condição valendo. Já a porta não é um interruptor que funciona ao contrário. Numa lâmpada normal, você aperta o interruptor e ela acende, solta e ela apaga. Mas o interruptor invertido faz o oposto. Quando você aperta, a lâmpada apaga, e quando você solta, a lâmpada acende. A saída dele é sempre o contrário da entrada, e isso é a porta não. Esses interruptores são, na verdade, os transistores que ficam dentro do chip. Combinando os transistores em série, em paralelo e de forma invertida, a gente obtém as portas lógicas do computador. E milhares de portas lógicas organizadas juntas formam os circuitos do computador. Só que ter a porta E, a porta OU e a porta não ainda não basta. É preciso fazer com que elas calculem. Vamos a um exemplo bem simples. Quanto é 1 mais 1? No sistema decimal, 1 mais 1 é igual a 2. Mas o computador usa o sistema binário, e no binário 1 mais 1 é igual a 10. Esse 10 carrega dois sentidos. O dígito da direita, 0, é o chamado bit de resultado, o valor final daquela posição. O dígito da esquerda, 1, é o vai 1, o sinal que quando a posição enche e transborda, precisa ser passado para a posição seguinte. É como encher caixas com bolinhas. Uma caixa decimal cabe de 0 a 9 bolinhas, e na 10ª bolinha, ela transborda e passa para a caixa da esquerda. Então aquela posição volta a 0 e o vai 1 vira 1. Já a caixa binária só cabe uma bolinha cada, então na segunda bolinha já transborda. E de novo aquela posição volta a 0 e o vai 1 vira 1. Como o computador só conhece 0 e 1, e, ou e não, a condição para calcular é reduzir todo o texto e toda a matemática mais complexa ao mais básico. 0 e 1. Então, 1 mais 1 é, na verdade, dois sinais 1 somados. E a soma, dentro do computador, não existe por si só. Ela precisa ser substituída por portas lógicas. Feita essa substituição, percebe-se que a soma equivale justamente à combinação de uma porta OU exclusivo com uma porta E, ou seja, os dois sinais passam ao mesmo tempo por essas duas portas. Começando pela porta E, só quando os dois sinais são 1 é que a saída é 1. Voltando ao vai 1, 0 mais 0, 0 mais 1 e 1 mais 0 não precisam de vai 1. Só 1 mais 1 precisa, e isso é exatamente quando os dois sinais são 1, ou seja, a regra da porta. E é a regra do vai 1. Ela é, na prática, um detector de vai 1. Agora a porta OU exclusivo, que é um pouco mais complexa, uma porta composta, montada a partir das portas básicas. A regra dela é: se os dois sinais forem diferentes, a saída é 1. Se forem iguais, a saída é 0. Dá para entender como uma lógica de inversão. Voltando ao bit de resultado, 0 mais 0 dá 0, 0 mais 1, ou 1 mais 0 dá 1, e 1 mais 1, como não cabe tudo numa posição só, gera vai 1, e o bit de resultado acaba ficando em 0. Você percebe que só quando os dois números são diferentes é que o bit de resultado é 1, e isso bate exatamente com a regra da porta OU exclusivo. Então, o processo de 1 mais 1 fica claro. Dois sinais que são ambos 1 passam ao mesmo tempo pela porta OU exclusivo e pela porta E. Do lado da porta OU exclusivo, dois sinais iguais dão saída 0, que é o bit de resultado. Do lado da porta E, dois sinais que são 1 dão saída 1, que é o vai 1. Juntando os dois, dá 10, que convertido de volta é exatamente 2. É essa a conta mais simples que existe dentro do computador. E as contas mais complexas, como multiplicação, divisão ou o processamento de texto, imagem e vídeo. Acontece que, por mais complexa que seja, toda a informação pode ser codificada em 0 e 1. Uma imagem, no fundo, é uma tabela gigante. Cada casinha é um pixel.
e cada pixel pode ser escrito como uma sequência de números. Então a imagem inteira é uma matriz feita de 0 e 1. Uma letra é a mesma coisa. Pegando A, por exemplo, ele pode ser codificado como o número 65, e 65 escrito em binário é 01000001, que é a cara do A dentro do computador. O som também é assim. Ele é uma onda mecânica, com frequência e amplitude de vibração, e basta medir o tamanho dessas amplitudes, registrar em números e converter para binário, que ele também vira 0 e 1. Quanto à multiplicação, a divisão e as contas ainda mais complexas, no fundo todas são iguais à soma. São arranjos e combinações de diferentes portas lógicas. É como blocos de Lego. Por mais grandiosa que seja a construção, ela é sempre montada peça por peça com pequenos blocos. Então veja só, partindo de uma frase como se chover, eu levo guarda-chuva, a gente conseguiu deduzir toda a lógica de cálculo de um computador. Quando você entende esse processo, percebe que o pensamento humano, a matemática e os processos físicos são, no fundo, manifestações diferentes de uma mesma coisa. Em certo sentido, o computador é justamente um reflexo do pensamento humano. Obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like. E se você tem curiosidade por mais histórias da ciência, se inscreva no canal e ative o sininho. Deixe um comentário com as suas perguntas, ideias, ou qualquer tema que você queira que eu aborde na próxima vez. Eu leio todos os comentários e vou tentar responder ao máximo que conseguir. Até o próximo vídeo.